Graça e paz, meus irmãos, da Primeira Igreja Batista em Araripina. Um grande abraço para a Sociedade de Homens Batista. E um grande abraço também para meu irmão Roberto, da Primeira Igreja Batista de Bom Jardim do Araripe. Um grande abraço, meu irmão, para ti. Um grande abraço também para os irmãos da Primeira Igreja Batista em Bom Jardim do Araripe. E para a nossa Primeira Igreja Batista em Araripina, Pernambuco. Vamos falar um pouco nesse dia sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus no meio das crises, no meio da crise que abala o mundo, no meio dessa pandemia. O que nós temos que perceber, meus irmãos, é que essas crises não podem pegar o cristão de surpresa. Porque lá no princípio das dores, Jesus avisa que teríamos epidemias, várias doenças, várias pestes. E durante esses séculos, a igreja, ela passou por várias pandemias, por várias epidemias. Eu posso citar algumas aqui agora para os irmãos. Teve a peste negra, né, que é chamada da peste bubônica, em 1336 a 1351. E temos que lembrar que a peste negra aconteceu na Europa e na Ásia. E a Ásia era o berço do cristianismo naquela época. A Europa é o berço do cristianismo, onde verdadeiramente o cristianismo reviveu e a igreja voltou a um evangelho genuíno. E na época dessa peste bubônica, a peste negra, essa epidemia matou 50 milhões de pessoas, ceifou a vida de 50 milhões de pessoas durante a peste negra. Nós tivemos a cólera, que matou centenas de pessoas, ceifou a vida de centenas de pessoas. O mais impressionante, meus irmãos, que nós tivemos a tuberculose. E essa pesquisa que eu fiz numa das revistas mais tradicionais do país, é super interessante. Diz que a tuberculose no mundo, entre 1850 e 1950, matou 1 bilhão de pessoas. Então essas epidemias não podem pegar o cristão de surpresa, porque o cristão tem que estar preparado para passar sobre essas epidemias no poder do Espírito Santo de Deus, o evangelho que nos conduz. Teve uma virose chamada varíola, que matou também 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola agora, em 1918 a 1919, matou 20 milhões de pessoas. A febre amarela na Europa Oriental e na Rússia, matou 3 milhões de pessoas e ainda mata. Essas epidemias estão querendo voltar, essas pestes estão querendo voltar. O sarampo matou 6 milhões de pessoas, a malária 3 milhões de pessoas. E agora, há um século atrás, em 1981, para frente, a AIDS, o HIV, matou 22 milhões de pessoas. Meus irmãos, essas coisas não podem pegar os cristãos de surpresa. Os cristãos têm que ter que separar, têm que estar preparados. Os cristãos têm que estar preparados. Porque lá em Lucas 21:11, o próprio Jesus diz: haverá grandes terremotos, epidemias, fomes, é o que está acontecendo agora. Em vários lugares, coisas espantosas, é isso que Lucas diz. Mas uma palavra de conforto que eu posso deixar para você é dizer como o salmista Davi disse: fui moço, agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a palavra que nos conforta. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, o que Ele nos promete é o pão nosso de cada dia, não a sobremesa de cada dia. Então que eu e você, meu amado irmão, que nós possamos nos contentar a viver com o que nós temos.
Essa é a palavra de conforto que eu tenho para você neste dia. Mas nós vamos falar sobre o Evangelho. Eu queria que você estivesse com sua Bíblia, você abrisse sua Bíblia lá em Romanos, na carta aos Romanos, a epístola do apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, a igreja de Roma, capítulo 1, dos versos 1 até o 7. Eu vou ler, e se os irmãos depois, os irmãos podem acompanhar o texto. A palavra de Deus diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos profetas nas escrituras sagradas. E este evangelho diz respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência na fé, entre todos os gentios. Entre esses, encontram-se também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E ele termina o verso 7 dizendo assim: todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça, a paz de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Amém? Vamos orar para que Deus nos ilumine, para que nós possamos entender o texto. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que tu nos concede. Nós sabemos, ó Pai, que tu governa, ó Deus, o universo e nada foge do teu controle. Que em nome de Jesus Cristo, tu possa iluminar a nossa mente para que nós possamos entender o teu evangelho. Que mesmo no meio dessa pandemia, dessa crise financeira, ele é poder de Deus para a salvação daquele que todo mundo nele crê. Que aqueles que estão ouvindo aí do outro lado possam estar com os corações quebrantados e contritos para receber a tua palavra que vem do céu. Palavra de Deus que edifica. Esta é nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos lá? O que é o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus são as boas novas, as boas notícias, através do sacrifício de Cristo na cruz para salvar homens e mulheres. Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. O Evangelho é as boas notícias da salvação através de Cristo Jesus. Meus irmãos, e durante séculos, muitos cristãos morreram por causa de epidemias, por causa de perseguições, foram martirizados, queimados vivos, para que hoje nós possamos e pudéssemos estar aqui para falar desse evangelho. Alguns foram jogados, comidos por feras no Coliseu Romano naquela época, quando o evangelho surgiu. Alguns não podiam falar do evangelho porque foram proibidos. E aqueles homens continuaram louvando ao Senhor, mesmo nas perseguições e angústias. Por isso eu clamo você neste dia, para que você siga firme, alicerçado nesse evangelho de Jesus Cristo, que salva, que tem poder para salvar todos aqueles que nele crê. Meus irmãos, através dos séculos, a igreja ela tem afirmado, ensinado que Deus salva pessoas através da fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem principal do evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem principal do evangelho. A igreja, ela tem lutado por várias outras coisas e ela tem várias outras atividades, como obras sociais, Ministério de Ação Sociais, ajuda aos necessitados, principalmente nesse momento, subir das serras, para pregar o evangelho. A igreja tem combatido a cultura que tem polarizado
o mundo hoje, a ideologia de gênero, o aborto, que foi votado ontem, e graças a Deus não foi permitido o aborto ser concedido no Brasil. Mas durante esses séculos, a igreja tem lutado pela pureza genuína do Evangelho. Tem lutado. Esta é a razão porque Paulo escreve essa carta. Porque ele queria apresentar o Evangelho de Deus para essa igreja de Romanos. E que esse Evangelho chegasse até nós. É uma carta missionária. Paulo queria pregar o Evangelho na Espanha. Paulo queria apresentar esse Evangelho que salva pessoas através de Cristo Jesus. No versículo 1, como a gente vê, Paulo diz que é servo de Cristo. Ele é escravo de Cristo. E é isso que nós temos que ser, servir a Cristo nesses momentos de dificuldade. Os campos estão brancos, é hora da igreja colher. A igreja tem que pregar o evangelho da salvação, a igreja tem que anunciar o evangelho da salvação, a igreja tem que servir, tem que dizer o que o apóstolo Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A igreja tem que continuar sendo fiel. A igreja tem que ser uma igreja devota, submissa e obediente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo no meio das dificuldades. O apóstolo Paulo disse que também foi chamado. Ele foi chamado pela graça de Deus. A graça de Deus alcançou ele. E a função dele é essa, de apóstolo. E nós também temos a função, porque o apóstolo significa enviado. Nós também somos missionários para que nós possamos pregar esse evangelho. Pregar o evangelho de Deus aos nossos vizinhos. Tem as redes sociais hoje, nesses momentos de crise, que você possa ser também um servo, um chamado. E Paulo também diz que foi separado, exclusivo de Deus para anunciar, para pregar. Separado dessa influência maligna do mundo. Paulo foi separado como eu e você fomos separados, meus irmãos. Como nós fomos chamados, como nós somos servos para servir a esse Deus vivo. Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho para que nós fomos chamados, separados, para pregar essas boas novas de salvação. Aqueles que necessitam. Nós somos fracos, mas através do Evangelho nós temos o poder de Deus para anunciar o Evangelho de Deus, um Evangelho que é infalível, que é imutável, que não muda. No versículo 2, Paulo diz que esse é uma promessa antiga, e é mesmo. Desde Gênesis, esse Evangelho começa a ser pregado, é o anúncio. Quando Deus diz que da mulher nasceria um menino que esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde Gênesis, Abraão, que é o pai da fé, Deus diz que através do descendente dele seriam benditas todas as famílias da terra. O Evangelho é uma promessa antiga. Isaías fala do servo sofredor, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Ezequiel fala de uma nova aliança. Joel fala que o Espírito Santo de Deus ia ser derramado. Então, é uma promessa antiga, esse evangelho que chegou até nós, mesmo no meio das dificuldades, para que nós possamos pregar, anunciar, falar, ter ousadia de falar, de pregar esse evangelho que salva pessoas. Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus, as boas notícias de salvação. Tudo está em perfeita harmonia. O Antigo Testamento apontava para a promessa e o Novo Testamento é o cumprimento da promessa.
Todas as promessas de Deus se complementam em Cristo Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as promessas. O Antigo Testamento registra isso. Não há erro. Não há erro. A Bíblia, ela é soberana. Os Salmos falam de Jesus. Todos os profetas falam de Jesus. A Bíblia aponta para Jesus, o que ele fez por nós. Por isso que no meio dessa pandemia, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cristo está nos moldando, Cristo está nos aperfeiçoando. Aperfeiçoamento de caráter, é isso que Deus quer das nossas vidas. O Evangelho de Deus é o plano da história da redenção da humanidade. Deus quer remir a sua humanidade, mas para isso nós temos que crer nesse Evangelho que salva a pessoa. No versículo 3, o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é sobre uma pessoa. Isso é muito interessante. Olha o que é que ele diz. Este Evangelho diz respeito ao seu filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O Evangelho é sobre uma pessoa, sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então o Evangelho ele não é sobre prosperidade, o Evangelho não é sobre bens materiais, o Evangelho não é sobre posição social, o Evangelho não é sobre posição ministerial dentro da igreja. Não, o Evangelho é sobre o Filho de Deus. Não é sobre eu receber a bênção de Deus, mas é sobre eu receber o Deus da bênção, que é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho é sobre uma pessoa, sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Jesus Cristo é o centro da pregação do Evangelho, meus irmãos. Jesus Cristo é o centro do que nós somos. Jesus Cristo é o centro do que nós fazemos. O Evangelho é a respeito do Filho de Deus, do próprio Deus, sobre Jesus Cristo. E nessa época de epidemia, nós possamos ter ousadia para pregar esse Evangelho. Nos versículos 3 e 4, ele fala da divindade e da humanidade de Jesus. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele se esvaziou da sua glória, ele veio na plenitude do tempo, no tempo certo, como homem. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou, se fez um de nós, porque ele teria que ser reconhecido como um de nós para sofrer todos os nossos pecados. E ele conhece todos os nossos pecados. Jesus Cristo, como homem, conhece todos os nossos sofrimentos. Por isso ele sabe, nesse momento, a dor que você está passando. Ele sabe das suas aflições, ele sabe das suas necessidades. Ele também é completamente Deus divino. Isso foi demonstrado, confirmado pelo Espírito Santo de sua santidade. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele é perfeito em tudo. Ele é santo, perfeito, sem pecado, sem mancha e sem mácula. E só o próprio Deus poderia ser perfeito em tudo. Ele é perfeito em tudo, diferente da raça humana, que precisa de um Salvador. E nesse momento de epidemia, mais ainda, e o Salvador já veio, o que nós temos que nos fazer é pregar esse Evangelho, para que pessoas sejam rendidas. Quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a todo homem, a toda raça, a toda etnia. Você pode começar fazendo isso hoje, pelo WhatsApp, pelas redes sociais,
pregando para a sua família, pregando para os seus amigos, pregando para os seus parentes. Esse é o evangelho que salva pessoas, que retira pessoas do império das trevas e transporta para o Filho do reino do seu amor. Esse é o evangelho de Deus que tem que ser anunciado. E esse evangelho ele foi recebido pela graça de Deus. Versículo 5. Pela graça de Deus. Nós não merecíamos, é graça, favor imerecido. Nós éramos culpados, mas com a morte, a vinda e a ressurreição de Cristo, os nossos pecados foram lançados sobre ele. Pela graça. E agora o nosso papel aqui é obedecer. Obediência na fé. Nós temos que obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. É sobre esse evangelho que nós temos que falar, que nós temos que anunciar, que nós temos que pregar a toda criatura. Só ele pode salvar pessoas. Obediência na fé, Paulo fala. Nós temos que obedecer os seus mandamentos, nós temos que obedecer ao senhorio de Cristo. Só assim, quando nós obedecemos a Deus, nós mostramos e demonstramos que temos amor por Ele, e se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho da salvação, esse é o Evangelho que salva pessoas. Esse é o Evangelho que nos salva da graça e nos faz ser filhos obedientes na fé. É esse Evangelho que nós fomos chamados para pregar, para anunciar. Que você, nesse dia, nesses momentos de dificuldades que o país está passando, que o mundo está passando, você tem que se lembrar que você foi chamado, que você foi separado e que você é servo de Deus para anunciar e para pregar o evangelho da salvação, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Eu termino, meus amados irmãos, com algumas conclusões desse texto, para que nós possamos sair edificados neste dia. Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que a boa notícia procede de Deus. Essa boa nova procede de Deus. Foi Deus quem enviou seu Filho amado ao mundo. E que essa mensagem tem origem no próprio Criador do céu e da terra e no Autor da vida, que é Deus, através do que Ele fez, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos nesse dia. Que o Evangelho ele foi antecipado há tempos atrás. Os profetas falaram dele. Em Gênesis, Moisés falou dele. Esse Evangelho resiste às promessas de Deus desde a fundação do mundo. Que o homem precisa de um Salvador. Outra coisa, o Evangelho é sobre Jesus, o Evangelho é sobre sua obra na cruz, sobre a sua vinda, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Esse é o Evangelho que salva pessoas. Que o Evangelho é sobre a pessoa de Cristo, sobre aquele que é o cumprimento de todas as promessas de Deus, que Ele mandaria um Salvador para nos livrar dos nossos pecados, que nós teríamos a vida eterna através do sacrifício de Cristo na cruz. E que se você e eu, nós cremos nisso, nossos pecados serão lançados no mar do esquecimento e nós teremos a vida eterna junto com Cristo Jesus, nosso Senhor. Quinta coisa, o Evangelho é um chamado para que nós possamos ser santos, para que nós possamos viver em santidade. A fé sem obra é morta. A fé no Evangelho verdadeiro produz obediência, obediência na fé.
se você professa que é filho de Deus, servo de Jesus, e se você anda em desobediência, tem alguma coisa errada em sua vida, que nesse dia você possa, em nome de Cristo Jesus, abandonar as suas práticas pecaminosas. Que nós possamos rever a nossa vida. Que nós possamos crer nesse Evangelho de Deus, que é salvação para todo aquele que nele crê. Esse é o Evangelho de Deus, que fala sobre o Filho de Deus, que fala sobre a vinda do Filho de Deus para libertar pecadores da escravidão do pecado. Que você possa crer, onde você estiver, meu irmão, nesse dia, que esse Evangelho ele nos sustenta, mesmo nas tribulações, mesmo nas angústias, mesmo nas dificuldades. Lembre-se que o Senhor é o seu pastor e ele nunca lhe faltará. Fiquem com Deus, Deus continue abençoando.